E agora vamos à linha de posição magnética, ou QDR. Agora imagine um NDB e uma aeronave que pretenda se afastar deste NDB. Então agora a referência para a gente, para começar a medir o ângulo, estará não mais na aeronave, e sim no auxílio. O ângulo medido do norte que passa na estação até a linha que une a estação à aeronave. Então a gente observa que este ângulo aqui é 0,60 e este é o valor do QDR. Então a gente deve raciocinar, quando quiser entender o que é o QDR, com uma rosa dos ventos em cima da estação, diferentemente do que fazíamos quando estudamos o QDM, em que a rosa dos ventos estava na aeronave. Se eu quiser saber qual é o QDM em que esta aeronave se encontra, eu preciso trazer esta rosa dos ventos para cá e eu vou descobrir que o valor do QDM é 240. Esta aeronave encontra-se no QDR 060, que é o ângulo medido entre a linha norte-sul que passa na estação e a linha que une a estação à aeronave. O QDR precisa ser entendido como um rumo magnético que se afasta do NDB. Você já deve ter percebido que o QDR é defasado em 180 graus em relação ao QDM. No ADF de limbo fixo, o que a gente teria aqui? A aeronave voa com uma proa magnética que não é informada pelo ADF de limbo fixo, mas eu sei que, em relação à aeronave, o auxílio está à cauda, está para trás desta aeronave. Exatamente o que acontece aqui. Então aqui a gente tem uma marcação relativa de 180 graus, é quando a estação está à cauda da aeronave. Apenas a marcação relativa. No ADF de limbo móvel, quando eu tenho a indicação da proa da aeronave aqui, agora eu sei que esta aeronave está se deslocando com proa magnética 060, a estação está à cauda dela, só que agora, como eu tenho a proa da aeronave selecionada para coincidir com a marca de topo, o valor que coincide com a seta do ADF de limbo móvel é o QDM, como a gente aprendeu em slides anteriores, e o valor do QDR vai ser lido na cauda da seta. Como a gente viu aqui, QDR 060 é este valor que está coincidindo com a cauda da seta neste momento. A seta do ADF sempre aponta para a estação. Esta seta nunca vai informar o QDR, somente o QDM. Pouco mais sobre QDR. Imagine um NDB. Para eu sair do NDB e chegar até essa posição A, eu preciso me deslocar na direção 360. Então, esta aeronave encontra-se, este ponto encontra-se no QDR 360. Para eu sair do NDB e chegar até o ponto B, eu preciso seguir na direção 090, por isso que B está no QDR 090. Para eu sair deste mesmo auxílio e chegar no ponto C, eu preciso seguir na direção sul, e é por isso que este ponto Charlie aqui se encontra no QDR 180. E finalmente, para eu chegar no ponto D, saindo do auxílio, eu preciso seguir na direção 270, este ponto está no QDR 270. Observe que existe QDR da mesma forma que existe QDM, mesmo sem existir a aeronave. E aqui a gente tem todos os elementos representados. Uma aeronave aqui, o norte magnético que passa na aeronave, o eixo longitudinal dela representado, o ângulo medido a partir do eixo longitudinal até a linha que une a aeronave à estação é o que a gente entendeu como marcação relativa. Quando eu somar a proa magnética mais a marcação relativa, eu vou ter este ângulo que a gente entendeu que é o QDM. Quando eu vou para o auxílio, eu disse que
O QDR é um valor para se afastar da estação. Então, esta aeronave está num QDR cujo valor angular é este todo aqui. Este instrumento está mostrando a posição desta aeronave em relação a este auxílio. A proa da aeronave é 050, então esta aeronave está orientada com proa 050. O auxílio está à direita e à frente da aeronave, aqui a gente observa isso, à direita e à frente da aeronave. O valor que coincide com a seta, como a gente está trabalhando com ADF de limbo móvel ajustável, e a gente já tem o valor da proa coincidindo com a marca de topo, então este valor já indica o QDM. Eu sei que este ângulo medido do norte magnético até a linha que une a aeronave à estação é 110 graus. E a gente disse que quando a gente tiver a proa da aeronave ajustada aqui, sempre o QDM vai ser lido na seta e sempre o QDR vai ser lido na cauda do ponteiro. Então a gente tem aqui que esta aeronave encontra-se no QDR 290 deste NDB. Observe este slide com muita atenção e tente raciocinar espacialmente para relacionar o que está acontecendo aqui a esta imagem, ao que este instrumento mostra. E agora vamos ver o que acontece com o instrumento de bordo quando a aeronave vai se aproximando e passa na vertical do auxílio. É o que a gente chama de bloqueio. É quando a aeronave está na vertical do auxílio, a gente diz que ela está no bloqueio da estação. Então a gente tem aqui a condição onde a aeronave tem o NDB à sua frente, exatamente à sua frente. Esta aeronave está voando na direção deste auxílio. Quando ele se aproxima do NDB, essa seta começa a oscilar para um lado e para o outro. Porque neste cone não existe sinal do auxílio. De propósito, é tirado o sinal do auxílio para que a aeronave saiba que está voando exatamente na vertical da antena que transmite este sinal. Quando a aeronave se aproxima deste cone de silêncio, a seta começa a oscilar para um lado e para o outro, e quando ela passa deste cone de silêncio, a seta volta a mostrar para onde se encontra a estação, e esta aeronave aqui tem a estação à sua cauda. É por isso que agora a seta aponta na direção 180, que em direção ao eixo longitudinal da aeronave, a estação está 180 graus defasada. E então vamos exercitar um pouco. E nesse exercício a gente vai juntar elementos que a gente aprendeu a interpretar no curso DPP, na parte de navegação visual, com alguns elementos que a gente já está aprendendo na parte de navegação por instrumentos, na parte de IFR. Então veja bem, a gente tem aqui no primeiro caso a declinação magnética é 10 este, a proa verdadeira é 0,85 e a gente aprendeu que sempre que a declinação é este, eu sei que as direções magnéticas serão menores do que as verdadeiras, então eu já sei que o valor da proa magnética será 10 graus a menos do que este que eu tenho aqui. Logo, a proa magnética é 0,75. Aqui a gente tem a informação de que a marcação relativa é 0,60. Então, entre o eixo longitudinal da aeronave e a linha que une a aeronave até a estação, a gente tem 60 graus. A gente sabe que marcação magnética, ou QDM, é a soma destes dois elementos. Matematicamente, é a soma desses dois elementos. Então, a gente soma 0,75 com 60 e a gente descobre o valor do QDM, ou da marcação magnética, como 1/35. A gente aprendeu também que o QDR, ou linha de posição magnética, é um valor defasado em 180 graus em relação a este aqui. Então, se eu somar 180 graus com 1/35, eu chego ao valor de 3,15. Observe que matematicamente é até mais fácil a gente chegar a estes elementos.
mas você não pode aprender a fazer esses cálculos matemáticos sem entender espacialmente o que está acontecendo. Nesta linha 1, eu tenho esta representação. Aqui eu tenho a proa da aeronave, a proa magnética representada. O valor da marcação relativa é o ângulo formado entre o eixo longitudinal da aeronave e a linha que une a aeronave à estação. Aqui está a marcação relativa, 60 graus. E o valor 1,35 é este ângulo todo aqui, que vai ser resultado da proa magnética 0,75 com a marcação relativa 60 graus. E a gente chega a um valor de QDM 1,35 e, como a gente sabe que o QDR está 180 graus defasado, a gente tem aqui a linha no sentido contrário, a linha do QDMAI, que é a orientação do QDR, que é quando o norte magnético está na aeronave. Então, resolva cada um desses exercícios aqui e faça a representação espacial para sedimentar essa capacidade de ler os instrumentos e entender o que está acontecendo espacialmente. A gente vai deixar a solução aqui e a representação espacial fica por sua conta. Curva do cão versus correção de deriva. Então imagine uma aeronave se aproximando de uma estação. Se ela começa a receber vento aqui pela esquerda e não faz nenhum ajuste do eixo longitudinal da proa da aeronave, ela vai sofrer uma deriva e vai ser jogada aqui para o lado direito. Essa aeronave está derivando. Se essa aeronave, quando ela percebe que ela está sofrendo deriva, ela volta a proa dela na direção da estação, cada vez que ela sofre uma pequena deriva, ela está efetuando o que a gente chama de curva do cão. Em todas essas posições, ela vai fazendo pequenos ajustes de proa para se aproximar da estação. E não é esta a maneira ideal de se voar, não é esta a maneira mais econômica, mais rápida. O que ela precisa fazer? Ela precisa identificar qual é o valor da deriva e aplicar uma correção de deriva de modo que ela consiga voar com a proa, mesmo não estando coincidente com o QDM, ela vai voar com uma proa constante ao longo desta linha que une a aeronave à estação, sem efetuar a curva do cão. Ela vai voar fazendo correção de deriva. Se o vento vier pela direita, a gente tem três condições. Se ela não fizer nenhum ajuste, ela vai derivar para a esquerda. Se ela fizer pequenos ajustes de proa, sempre orientando o eixo longitudinal na direção da estação, ela vai efetuar a curva do cão. E se ela efetuar a correção de deriva agora para o lado direito, ela vai conseguir voar com uma proa que aqui a gente percebe que é maior do que o valor do QDM e vai voar fazendo correção de deriva. Fazendo um pequeno exercício com correção de deriva, vamos imaginar que a gente tem um NDB e a trajetória a ser seguida é esta aqui. Então você já percebeu que deve se tratar mais ou menos do QDM 090. Vamos imaginar que a gente tem um vento soprando aqui pela parte de cima com esta orientação e para essa aeronave poder se aproximar deste NDB sem efetuar a curva do cão, ela precisa manter uma proa que é menor do que 090. E aí a gente vai ter um ângulo formado do eixo longitudinal até a linha que une a aeronave à estação. E a gente já aprendeu que este ângulo a gente chama de marcação relativa. Cuidado para não confundir marcação relativa com correção de deriva. Neste caso aqui, a correção de deriva foi no sentido anti-horário e, portanto, negativa. Mas não existe marcação relativa negativa. Então, vamos supor que a gente tem aqui proa magnética 080, então a marcação relativa neste caso aqui é de 10 graus. E esta aeronave encontra-se no QDM 090, embora a direção do eixo magnético não coincida com o QDM. E ela vai voar com proa magnética 080 ao longo deste QDM, fazendo correção de deriva.
Quando ela bloquear este NDB, ela vai seguir nesta orientação, que agora não é mais QDM e sim QDR, porque a gente está se afastando da estação. O vento continua exercendo o mesmo efeito e ele vai manter a correção de deriva para o lado do vento. A gente tem agora uma marcação relativa muito maior do que aquela que a gente tinha aqui. Se este valor é 10 graus, aqui a gente também vai ter 10 graus, mais 180, então a proa continua a mesma, mas a marcação relativa agora é de 190 graus. E esta aeronave encontra-se no QDR 090. Ué, QDM 090 e QDR 090? Observe que aqui é QDM porque a aeronave está se aproximando da estação. Quando ela passa a se afastar, a gente não pode mais falar de QDM, a gente deve falar em QDR. Neste ponto aqui, se eu perguntar que QDM seria este aqui, ele seria sim o QDM 270. Mas eu estou considerando uma trajetória que se afasta da estação, por isso o QDR 090.